do empresariado. Ontem mesmo eu tive com o presidente de uma grande multinacional e nós discutimos isso com clareza. Tem algumas situações que nós vamos ter sempre uma posição contrária, em função do papel regulatório nosso e em função da demanda que a empresa e do objeto da empresa, o que ela diz. Eu vou dar só um exemplo, né, que é muito comum, que cai para nós aqui, que muitas vezes cai para todos os diretores e eles têm que resolver. Quando determinado segmento importa, tá certo, algum tipo de insumo, algum tipo de medicamento, que pela regra tem que se manter um espaço de temperatura que ele não pode exceder, tá certo? Quando tem aquele excesso, que a Anvisa fala assim, isso aqui não pode entrar no país, cria-se uma celeuma e uma confusão tão grande em função de tentar mostrar que aquele desvio de temperatura, tá certo? Aquele excesso de temperatura não causa nenhum problema na eficácia ou na segurança daquele insumo, e só isso aí a gente perde tempos e tempos. Muitas vezes não é culpa da empresa. Não estou falando isso para culpar ninguém, não, mas não é culpa da empresa. Tem questões que fogem ao controle, tá certo? Mas se o regulatório fala, olha, determinado insumo tem que vir nos espaços de temperatura de X a Y, ele não pode ir para Z. Porque aí a gente sabe que ele está comprometendo a segurança disso. Não estou falando que é culpa nem que da empresa. Aliás, na maioria das vezes, não é culpa da empresa importadora, eu gostaria de salientar isso. Então, são essas questões que a gente tem que pensar, tá certo? E eu acho que na metodologia a gente tem que defrontar isso. Agora, só uma pergunta que eu teria, né, para fazer, né, e eu digo isso não querendo particularizar, mas quando você colocou a última aqui, portos e aeroportos receberam avaliações mais positivas, excedem expectativas, atendem expectativas, eu não entendi o significado dos números. Se 14 é um número bom, um número ruim, e se 4 é um número bom, um número ruim. Eu não entendi o que isso significa. Eu procurei aqui, aqui fala, como sua empresa avalia a performance das atividades de vigilância sanitária dos embaraços aduaneiros nos produtos exportados, nos portos e aeroportos citados abaixo, 2 pontos cosméticos. Eu só queria, depois, se você puder, só para me passar uma explicação disso. Mas, de toda forma, eu acho que fica claro, né, a posição da Anshan de trazer uma contribuição, que é uma contribuição que, em cada área, eu acho que vale a pena, né, e todos nós vamos nos debruçar para olhar, tá certo? E é importante isso até para consolidar essa política de transparência que a Anvisa vem desenvolvendo, que é de discutir democraticamente com todos, sem escamotear nenhum dado, sem escamotear nenhuma decisão, tá certo? Deixando claro que o papel nosso é fundamental de esclarecer, de dar regras para o setor regulado, da mesma forma que o nosso papel tem que ser mais claro e mais contumaz no exercício, quando nós temos que oferecer segurança para a população, para que ela consuma bens e serviços que são regulados por essa agência. Obrigado. Obrigado, Agenor. Tenho inscrito o Neilton. Boa tarde também, queria agradecer a oportunidade. Eu estava me lembrando aqui de 3 questões. Primeiro, é que eu acredito que todo o esforço que a Anvisa vem fazendo nos últimos, pelo menos, 3 anos, meio, 4 anos que eu estou aqui, pode, das suas diferentes iniciativas e múltiplas atividades, a gente pode sintetizar em 3 conjuntos de propósitos. O primeiro, da melhoria da gestão da instituição. Daí vem um conjunto de ações, carta de serviços, planejamento estratégico, agenda regulatória, visibilidade e transparência nas suas medidas. Não vou estender muito nisso aí. Um outro conjunto muito grande de iniciativas podem ser sintetizados como o aprimoramento do processo regulatório em vigilância sanitária. Talvez seja esse aí o nosso maior farol e a nossa maior relação com o setor regulado, com os outros órgãos de governo e com a sociedade de uma maneira muito particular. Até porque a população
apesar de ter uma imagem muito positiva da Anvisa, tem ainda meio que, não sei bem o que é essa tal de dona Anvisa aí não, apesar dela ser, né, muito boa e tal, eu não conheço bem, então ela não compreende, não entende os seus detalhes, mesmo tendo uma avaliação extremamente positiva. E um terceiro conjunto de medidas que podem ser sintetizados numa proposta que é de ampliar a participação da sociedade no processo regulatório. Quando a gente fala sociedade, aí nós estamos falando de todos, né? Não só do setor regulado, não só da sociedade civil organizada, mas da população também, que muitas vezes, alvo apenas dos meios de imprensa. Então, acho que esses 3 conjuntos de iniciativas mostram efetivamente não só a disposição da agência, mas eu acredito que a intenção clara de estar analisando, conhecendo, questionando e avaliando tudo que for possível. Desde Aristóteles, a nossa maior questão é medir, ou seja, avaliar. Só que no Brasil, a avaliação ainda tem uma conotação muito negativa. A avaliação está ligada à censura, está ligado à crítica, isso na escola, isso na família, no pai, na mãe, nos colegas, no governo de uma maneira geral, nos políticos, na imprensa, nas empresas de uma maneira geral. A avaliação está muito ainda contaminada por essa identidade negativa do termo. E eu creio que nós todos precisamos nos comprometer cada vez mais com a avaliação, porque só ela nos permite conhecer e avaliar e propor melhorias para o aperfeiçoamento do nosso processo. Ora, se nós temos 3 propósitos, e a gente, né, de melhoria da gestão, de aprimoramento do processo regulatório e de ampliar a participação da sociedade, claro que todas as avaliações que nós tivermos acesso, nós vamos avaliar, nós vamos considerar positivas e queremos conhecê-las de maneira a tirar lições daí. A professora Zulmira Hartz tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: o que é ruim todo mundo fala, o que é bom só a avaliação mostra. Agora, uma avaliação para mostrar algo, ela tem que ter principalmente uma metodologia clara. E uma metodologia onde nós não temos, ou temos confusão de termos ou de interpretações, é muito difícil nós tirarmos as lições que poderíamos tirar. Eu acredito que tem uma potencialidade enorme de aprendizado com essa pesquisa que vocês fizeram. Se vocês nos informarem melhor, e para quem lê o relatório, a metodologia. Se você pegar a página 9 e a 10, se você pegar os 2 parágrafos da página 10 e colocar no lugar da tabela que está na página 9, vocês vão ter uma página para explicar toda a metodologia da pesquisa. E dentro dessa explicação, grande parte está falando, os resultados da pesquisa foram utilizados para isso, para aquilo. Está falando muito mais do resultado do que da metodologia propriamente dita. Quando você coloca aqui que 17 de setembro de 2010 a 8 de outubro de 2010, por meio de entrevistas qualitativas, eu fui procurar algum pronunciamento que desse ideia dessa qualificação. E eu só vi dados quantitativos. Não tira nenhum mérito da pesquisa. Mas uma pesquisa que se fala, ou que se propõe quanti-qualitativa, ela precisa trazer os 2 resultados, o quantitativo e o qualitativo, porque às vezes o quantitativo, se o N é 2, um sim e um não é 50%, e aí não explicou nada. E eu vou entender melhor o que o 50% falou, ou o que o 50% não falou. Então, queria muito mais do que analisar os resultados da pesquisa, que eu acho que a gente pode fazer isso depois no mais detalhe. Queria não só me propor, mas até solicitar que eu pessoalmente gostaria muito de conversar com quem estiver mais à frente sobre isso, para entender melhor e dar algumas sugestões. É uma área que eu gosto muito de avaliação, mas queria já sugerir a vocês que fossem um pouco mais expressivos e mais extensos na explicação da metodologia. Quando vocês falam que 130 pessoas seriam os consultados, né, e 114 participaram, aí o N variou de 22 a 65.
Então, numa área que eu tenho 22 e na outra área que eu tenho 65, eu posso ter resultados muito semelhantes e ter uma realidade completamente diferente. Ou o contrário, eu posso ter resultados extremamente diferentes, diferenciados entre si, até conflitantes, e ter uma realidade muito semelhante. Então, eu creio que nós não estamos e nem queremos estar em nenhum momento preocupado com a área A, B, ou C ou D. A gente quer entender para tirar a devida lição para o aperfeiçoamento que nós estamos nos propondo. Mas se nós não estabelecermos essa relação de forma clara, o ano que vem nós vamos estar fazendo as mesmas críticas que estamos fazendo agora e vocês vão estar fazendo também as mesmas considerações que estão fazendo agora. Obrigado. Mais alguma consideração? A gente passa, então, a palavra. Ok, bom, eu vou começar do final para o começo. Em relação à metodologia, até vamos dizer, aprendizado em relação ao comentário do ano passado, do diretor Agenor, o que nós fizemos esse ano foi contratar o IBOP para fazer a metodologia da pesquisa e a ponderação estatística das respostas. Então, o que a gente pode fazer, vamos consultar o IBOP, mas a gente pode mandar o descritivo da metodologia que eles utilizaram na pesquisa, e aí a gente pode conversar em cima, porque realmente essa parte da estatística ficou 100% a cargo deles. O que ficou a cargo nosso foi divulgar a pesquisa para os alvos que eles definiram e os voluntários, até para explicar também, as perguntas elas são feitas por voluntários da Câmara, são os associados da Câmara que ao longo do ano trabalham, tem grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho elaboram essas perguntas. A gente tem buscado não variar muito as perguntas de um ano para o outro, justamente para poder ter a série histórica. Então, eu vou pedir a gente pede para o IBOP mandar isso. Só uma pergunta, as perguntas que você está se referindo, aquelas que estão no questionário? Isso, todas. É porque vocês falam do questionário e depois falam das entrevistas. Então, que elas foram respondidas em entrevista. Não, as perguntas foram elaboradas pelos... Em pesquisa, a entrevista tem um outro significado do que só responder um questionário. O questionário ele vai te dar um quantitativo, é sempre resultado matemático, uma mensuração. O qualitativo, quando vocês falam a entrevista também foi qualitativa, aí eu vou dizer a opinião sobre, não só o número que eu vou dar, o X que eu vou marcar, mas eu vou dar uma opinião sobre o meu conceito, por quê, onde, como e tal. Então, não houve essa parte qualitativa. Houve, aqui não está no relatório. Então, seria interessante... Fez parte da informação do Instituto, mas assim, essa parte técnica da pesquisa, melhor tratar com eles que fizeram. Em relação também, foi outra melhoria que a gente tentou fazer em relação aos comentários do ano passado. Todas as perguntas, não tem no texto, mas todas as perguntas está lá, descontado o prazo para o cumprimento de exigências. Então, realmente, a gente percebeu, conforme o diretor Agenor colocou, que isso podia ser uma distorção, embora também não é tão grande, porque tem prazo para cumprir a exigência, então dá para descontar, mas todas as perguntas têm prazo para registro, descontado para o cumprimento de exigências. Então, essa distorção foi ajeitada na própria pergunta. Em relação aos portos e aeroportos, o gráfico, aqueles números, eles representam o número de respostas que avaliaram que a atividade do porto ou aeroporto atendeu ou excedeu as expectativas. Então, são os percentuais positivos. Né? Então, aquele 14%... Aí eu prefiro discutir com o IBOP, eu não tenho condição aqui agora. Em relação aos comentários do diretor Jaime, realmente essa questão do atendimento presencial, acho que para todo mundo vai ficar melhor se a gente conseguir avançar. Em relação às consultas, realmente a impressão é que é um problema de feedback mesmo, porque às vezes até foi incorporada a sugestão, mas em outro lugar, e aí a pessoa acha que não foi incorporada. Então, acho que um processo de feedback vai acalmar muito essa questão. E existe uma expectativa muito grande do setor privado em relação à análise de impacto regulatório. Sim, todo mundo que a gente conversa, existe uma expectativa de que isso possa dar uma objetividade maior nessas discussões de consulta pública. Então, é uma coisa que a Câmara gostaria muitíssimo
de colaborar com a agência, o que a gente puder fazer, porque realmente isso pode objetivar as coisas. Em relação só retomando a observação do diretor Agenor, a avaliação positiva ou negativa, né, que é uma coisa, vamos dizer, de opinião, lendo as perguntas, o que a gente procura fazer nos grupos de trabalho é não fazer perguntas sobre conteúdo de norma. Então, não tem pergunta, você acha que a norma está boa, está ruim? As perguntas são sempre muito mais focadas no operacional da norma, né? Então, dado que a norma é aquela, a empresa tem que cumprir, concorde ou não concorde, como é que está a aplicação dessa norma? Ou seja, o tempo de decisão, se a decisão está compatível com o que está na norma, se existe uma uniformidade entre os diversos técnicos da agência. Então, a gente procura, de toda maneira, evitar essa discussão de opinião sobre qualidade da norma, porque realmente a agência é o regulador, a norma que está feita tem que ser cumprida e pronto. Então, a avaliação é sempre em relação ao operacional. Em relação aos comentários da diretora Maria Cecília, eu acho que essa questão de ter melhorado ou piorado é a sina do time vencedor. Como alimentos vem constantemente tendo as melhores avaliações, gera uma expectativa muito maior. E aí, qualquer coisa, as pessoas colocam como uma piora, mas... Então, isso eu anotei aqui, e a gente vai dar uma resposta, que eu acho que eu não tenho certeza, mas... O que eu acho que acontece é o seguinte, quando a gente pergunta, isso eu vou perguntar até para o Ibope como é que foi feito, a empresa ela cadastra qual que é a área de atuação. E às vezes a empresa atua em 2, 3 áreas. E aí ela responde, eu não sei como é que está indo essa resposta, se está indo na área certa ou não, mas isso a gente pode dar um retorno em relação a isso. E, finalmente, um trabalho que a gente está desenvolvendo lá na Câmara, que é um próximo passo do relatório, porque o relatório, ele vamos dizer, olha o retrovisor, né? Então, ele olha o que foi a percepção dos investidores, empreendedores, ao que já aconteceu. A gente está numa etapa agora, com os grupos, de tentar propor sugestões, né? Então, nós estamos elaborando lá algumas sugestões que a gente gostaria de ter a oportunidade de dar para a agência, de coisas que as empresas acham que podem ser boas ideias. E se a gente tiver a oportunidade de retornar, depois que a gente tiver elaborado isso um pouco melhor, é uma coisa que a gente gostaria muito. Bom, eu queria agradecer mais uma vez. Eu vou pedir só para... Rodrigo, se você puder voltar naquele slide que trata da questão das áreas. Vou fazer uma colocação de cunho absolutamente geral aqui para contribuir um pouco mais com o objetivo nosso de trazer aqui. Pode passar. Eu vou só parar em um aqui, só para fazer uma colocação. Essa aqui. Volta. Essa. Eu acho que, para mim, o que tem de muito salutar no relatório, por mais que nós possamos aqui querer que ele seja mais ou menos perfeito do ponto de vista da metodologia, claro que isso é fundamental, assim como é fundamental que as melhores perguntas sejam aquelas a serem feitas. Eu acho que o quadro aqui para a gente retrata muito claramente um sentimento que também é um pouco da diretoria colegiada, né? Nós temos o sentimento aqui muito associado à questão de prazos, de respostas, acesso e etc. E eu tenho certeza que